Meu pai trabalhou como palhaço a vida toda e sempre que fazia isso parecia adquirir uma espécie de magia surreal. Ele nunca gostou que nós da família o assistisse em ação. Então, eu só o testemunhei atuando algumas vezes. E ao contrário do que ele imaginava ser uma vergonha, foi realmente um espetáculo. Meu pai passava por literalmente uma transformação quando vestia aquela fantasia. Um terno roxo neon, cabelo azul encaracolado e um nariz redondo vermelho, rodeado por maquiagem de cores vivas. Como o homem solene que era, ele falava o mínimo possível e nunca demonstrava o menor entusiasmo por nada. Não parecia triste, como pode imaginar, era apenas neutro a maioria do tempo. Porém, quando vestia sua fantasia de palhaço, era como se fosse uma pessoa totalmente diferente. Meu pai sorria, brincava e dançava. Cada característica dele mudava em questão de segundos. Seus olhos adquiriam uma profundidade incomum e ele parecia muito mais ativo. Em sua carreira, ele se tornou relativamente popular por um tempo e acabou se apresentando em todo o país. No entanto, o tempo passa para todos e, eventualmente, meu pai ficou velho demais para isso. Minha mãe adorava vê-lo feliz atuando no que o dava prazer, mas de uma hora para outra ela viu que era tempo dele se aposentar. Afinal, ele já não tinha energia ou flexibilidade suficiente para continuar entretendo as pessoas como antes e, em completa infelicidade, ele acatou a ideia. Depois que parou de trabalhar, meu pai logo começou a mostrar sinais de demência. Minha mãe conseguiu cuidar dele por um tempo. No entanto, ela faleceu há 2 anos atrás. Pensei em colocar ele em uma casa de repouso, mas não consegui fazer isso, porque o peso na consciência de querer garantir que meu pai fosse bem cuidado caiu sobre meus pensamentos. Então, resolvi me mudar. A primeira coisa que notei depois de voltar para a casa que passei na minha infância foi que a fantasia de palhaço do papai estava pendurada no canto de seu quarto. Suponho que isso o lembrava dos dias mais felizes que havia presenciado, e acho que ele gostava de ter isso sempre à vista. Às vezes, o pegava olhando para aquilo, com uma expressão triste no rosto, os olhos distantes e brilhantes, e eu sentia pena dele. Como se já não fosse ruim, logo uma artrite grave atacou os ossos do meu pai e ele tinha dificuldade para se movimentar. Ele ficava sentado na cama o dia todo, geralmente assistindo TV ou ouvindo rádio. Não conversamos muito porque, como eu disse antes, ele sempre foi do tipo quieto na dele, ainda mais depois do falecimento da minha mãe. Um dia desses, entrei em seu quarto e descobri que ele havia desaparecido. Olhei o banheiro do quarto, mas meu pai não estava lá. Preocupado, fui ver o resto da casa. No entanto, algo parecia estranho no quarto dele. Eu não conseguia distinguir o que era, mas depois de alguns minutos parado no mesmo lugar, percebi que sua fantasia de palhaço não estava mais pendurada no canto do cômodo. Preocupado com o fato de meu pai fraco e doente ter se afastado, corri pela casa o procurando. E mesmo assim, não consegui encontrá-lo em lugar nenhum. Eu tinha ouvido histórias horríveis sobre pessoas com demência vagando para fora de suas casas e desaparecendo. Isso me fez ficar ainda mais preocupado. Com a fantasia de palhaço desaparecida, tive a leve suspeita de que meu pai tinha saído acreditando que estava vivendo em uma época passada. Corri para fora e comecei a vasculhar a vizinhança. Procurei em todos os lugares, em quintais e até áreas arborizadas. Devo ter passado pelo menos 1 hora fora antes de decidir voltar para minha casa e chamar a polícia. Quando entrei, ouvi um barulho vindo do quarto do meu pai. Olhei para dentro e o vi sentado na cama, fazendo algo que não fazia há muito tempo. Ele estava lendo um livro. Fiquei surpreso vendo aquela cena, porém feliz ao mesmo tempo. Ele sempre adorou ler, mas sua artrite havia piorado tanto que não conseguia virar as páginas com facilidade.
Vendo a dificuldade que estava passando, comprei um Kindle para o meu querido pai, mas ele odiou e simplesmente parou de ler. Onde você estava? Perguntei a ele, e quando olhei para o lado, percebi que a fantasia de palhaço estava pendurada no canto de novo. Ele me lançou um olhar confuso dizendo: O que você quer dizer com isso? Estive aqui esse tempo todo. Sua voz não tinha a aspereza com a qual eu havia me acostumado e, de certa forma, era quase mais jovem. Hesitei por um momento e depois decidi não insistir mais no assunto. Pedi licença e me desculpei por ter o atrapalhado na leitura, mas ao sair do quarto dele, senti um cheiro estranho. Era esquisito, como plástico queimado ou algo do tipo. Eu não conseguia entender onde meu pai poderia ter ido. Sabia que ele não estava no banheiro. Mas então, por que ele mentiria? Outra coisa me incomodou com o passar do tempo. Agora ele parecia mais jovem. Não sei explicar, mas foi estranho vê-lo lendo um livro. Acho que ele nem estava usando óculos e falou com mais coerência também. Aquilo era meu pai, mas algo nele causou arrepios indescritíveis na minha espinha. Na manhã seguinte, assisti ao noticiário local. Os jornalistas relataram que um menino havia desaparecido e minha respiração ficou presa na garganta quando vi o nome. Era Marcelo, o filho de 10 anos da família que sempre morou ao lado de nossa casa. Fui até o quarto do meu pai para dar a triste notícia e o encontrei sentado na cama, lendo um livro novamente. Eu o observei por um momento. Ele parecia mais ágil, suas mãos sem o tremor habitual. Percebi que ele não estava usando os óculos novamente e me perguntei se ele estava apenas tentando se exibir ou fingir que estava melhor para que eu não me preocupasse. Ei, pai! Eu disse. Ele olhou para mim e imediatamente voltou a ler seu livro. Você ouviu falar do filho dos nossos vizinhos? Não, o que aconteceu? Ele disse, ainda com os olhos no livro. Ele desapareceu. Dizem que ele desapareceu do quarto no meio da noite. Falei sem entender o motivo de que ele não se importava. Então, meu pai olhou para mim. Isso é um absurdo. Espero que o pobre garoto esteja bem. Ele falou sem hesitar mais um momento e voltou a ler seu livro. Você não acha que a gente devia ajudar? O questionei, mas sua resposta foi a mais inesperada que eu poderia imaginar. Tenho certeza que eles já estão ocupados o suficiente. Fazendo isso, nós apenas os distrairíamos ou atrapalharíamos. Ele falou calmamente. Aquela pessoa que eu chamava de pai parecia fixada em seu livro. Então desisti e fui embora. Naquela noite, fiquei acordado por mais tempo do que o normal. Eu não conseguia parar de pensar no Marcelo. Sempre fui particularmente afetado por histórias de pessoas desaparecidas e essa me sensibilizou ainda mais por ser uma pessoa que morava perto de casa. Me lembrei de ter participado de sua festa de aniversário há apenas 2 anos atrás e tive que tentar me convencer de que ele ficaria bem. Mas ainda assim, o medo corroía minhas entranhas. Acabei ficando acordado até quase 4 da manhã, olhando desamparadamente para o relógio, perfeitamente consciente de que precisava acordar cedo para trabalhar. Mas quando estava adormecendo, pensei ter ouvido a porta da frente se fechando. Parecia que alguém tinha acabado de entrar. Fiquei na cama por mais alguns minutos, debatendo se valia a pena levantar e ir ver o que estava de fato acontecendo. Até que, finalmente, acordei e me aventurei a sair do meu quarto para dar uma olhada. A porta do quarto do meu pai estava fechada e nenhuma luz brilhava por baixo dela. Olhei para dentro e o vi deitado sob os lençóis. No entanto, notei que o cheiro estranho havia retornado. Achei que tinha algo a ver com as aberturas de ventilação antigas da casa, porque morávamos em uma casa velha e já fazia algum tempo que não fazíamos nenhum reparo. Fiz uma nota mental para verificar isso mais tarde. A porta da frente estava trancada
e eu estava prestes a voltar para a cama quando percebi algo estranho. O tapete de boas-vindas estava molhado. Estava chovendo lá fora e parecia que alguém havia entrado recentemente e enxugado os pés. Pressionei minha mão contra o tapete para verificar. Não sobrou dúvida. Ele estava molhado. Sem entender, voltei ao quarto do meu pai e mais uma vez verifiquei como ele estava. Ele ainda parecia estar dormindo calmamente em sua cama. A luz do corredor iluminava a fantasia de palhaço no canto do quarto e vi que ela estava voltada para o lado errado. Meu pai sempre mantinha aquela coisa bem pendurada, com a frente da roupa voltada para a cama, para que ele pudesse olhar para ela sempre que possível. Mas em vez disso, agora estava de frente para a parede, como se de castigo por ter feito alguma coisa errada. No dia seguinte, vi no noticiário que outro menino havia desaparecido. Esse tinha 11 anos, embora eu não o conhecesse. A polícia ainda estava procurando por Marcelo e preocupada com a possibilidade de ter um sequestrador em série à solta na cidade. No entanto, o que aconteceu a seguir foi ainda mais estranho. Saí para a cozinha e encontrei meu pai sentado à mesa. Ele havia preparado o café da manhã e estava bebendo uma xícara de café preto. Essa foi a primeira vez que o vi sair do quarto em meses e não conseguia me lembrar da última vez que ele conseguiu preparar o café da manhã. Parece besteira ou coisa da minha cabeça, mas juro que ele parecia mais jovem. Seu cabelo era um pouco mais grosso e ele segurava sua caneca com uma firmeza que eu não via há anos. Quando ele olhou para mim, havia uma profundidade em seus olhos, como quando ele ainda era novo. Aquela vivacidade cintilante que só aparecia quando ele se apresentava para grandes multidões, agora estava estampada em seu rosto. Então, ele fez algo ainda mais surpreendente. Sorriu. E não pude deixar de pensar que parecia o sorriso exultante e pintado de um palhaço. Até a próxima. Obrigado.